No livro Chamados para a Dor e a Alegria, Life Fernando conta a história de uma família indiana que vivia numa vila predominantemente hindu e se converteu a Cristo. Os moradores da vila disseram aos membros dessa família que eles iriam ser punidos por terem abandonado os deuses locais. Pouco tempo depois de terem sido batizados, um dos seus filhos ficou doente. Os moradores disseram então que isso era uma vingança dos deuses. A família se dirigiu à igreja e pediu aos irmãos que orassem pela cura da criança, pois a honra do nome de Deus estava em jogo. Mas o menino não melhorou após as orações. Na verdade, logo depois ele morreu e eles tiveram o primeiro funeral cristão naquele local. No entanto, durante o funeral, a vitória dos cristãos sobre o medo da morte e a esperança da ressurreição dos mortos, claramente proclamadas ali, fizeram com que os moradores daquela comunidade ficassem muito impressionados com isso, o que levou a uma abertura maior dessas pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo. E o resultado foi que, com a morte daquele menino, muitos se converteram. Na igreja em que eu fui criado, na infância, uma família se converteu e logo depois nós fomos por um passeio de confraternização da igreja, onde sempre passávamos um dia muito alegre, de muita comunhão. Aquela família recém-convertida foi passear conosco, foi convidada. O filho pequeno, enquanto estávamos recebendo orientações sobre o clube, as instalações e tantas coisas, o filho pequeno daquela família viu uma piscina muito grande, foi para lá sem que ninguém visse, mergulhou na piscina e ficou lá. E nós estávamos no pavilhão cantando, louvando a Deus, e até que veio a notícia de que aquela criança estava afogada. Aquilo foi horrível. Aquele dia tinha tudo para ser um dia alegre, um dia de bênção, se tornou um pesadelo para todos nós. O que seria daquela família recém-convertida numa situação assim? Abandonaria a fé? Permaneceriam crendo em Deus, que Deus é bondoso, confiando nele? Na nossa mente, aquilo era o pior cenário que podia acontecer para firmar uma família em Cristo. No entanto, a solidariedade, as manifestações de amor, de carinho, o cuidado da igreja foram usados por Deus para que aquela família se firmasse no Senhor e conhecesse um Deus que nos sustenta mesmo no dia da dor. E mesmo diante de tantas adversidades, eles se tornaram ótimos cristãos. O marido foi um diácono extraordinário no nosso meio. Mas hoje, nós estamos com a mania de, diante de uma situação difícil, de um desafio, nós dizermos para os nossos amigos e irmãos em Cristo: já deu tudo certo. Às vezes dizemos assim: já deu tudo certo em nome de Jesus. Você certamente já ouviu isso, já leu isso, já disse isso. São notícias ruins como: minha filha terá que fazer uma cirurgia delicada, e você ouve: já deu tudo certo. Fui diagnosticado com câncer e vou ter que fazer uma série de tratamentos. Já deu tudo certo. Vou fazer uma entrevista para um emprego e é bem difícil. Já deu tudo certo. Vou ter que me mandar para um local difícil, de má fama, e eu não sei como vai ser. Já deu tudo certo. E aí, pessoas queridas, que querem muito o nosso bem, nos dizem: já deu tudo certo, ou já deu tudo certo em nome de Jesus. Irmãos, eu sou crente, creio no poder de Deus, eu falo do poder de Deus, já experimentei várias vezes, os irmãos conhecem minha vida, o poder de Deus, sou alvo de milagres de Deus. Eu creio que Deus pode curar,
Eu creio que Deus pode fazer milagres e eu quero o bem das pessoas. Mas Deus nos ensinou em Tiago 4, claro que em outro contexto, mas esse contexto se encaixa aqui, ele nos ensinou assim: o que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser. No Getsemane, Jesus percebeu que finalmente chegou a hora de tomar as dores e os pecados do mundo. Aí ele orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele disse ao Pai que ele estava à disposição do Pai para fazer a vontade do Pai. E eu dou graças a Deus que aquele pedido feito por Jesus ao Pai foi negado. Hoje sou salvo porque Jesus tomou aquele cálice e enfrentou a cruz. Eu já orei pedindo a Deus muitas coisas, a pessoas a quem eu amava muito, e elas não aconteceram. Eu já orei por cura de pessoas queridas e elas não vieram. Estou orando por um garoto de 7 anos, o Lucas, diagnosticado com câncer, com metástase, e a sua saúde, em vez de melhorar, está cada vez pior. A última notícia que eu recebi foi que os médicos perguntaram à mãe se ela quer que o Lucas morra no hospital ou em casa. E eu digo para Deus em oração: Deus é um garoto, Deus é uma criança. Se o Senhor curá-la, a cura vai glorificar seu nome, Senhor. Senhor, cura o Lucas. Eu peço isso, irmãos. Mas Deus sabe o que fazer com Lucas. No mesmo livro que citei no início dessa conversa, Ali Fernando falou de um médico que gastou a sua vida num país africano e por 15 anos abriu uma igreja e não viu uma única pessoa indo aos cultos, apesar de convidá-las. Foram 15 anos pregando sem que ninguém fosse lá, embora ele trabalhasse como médico ajudando aquela comunidade pregando o evangelho. Não só pregando o evangelho, mas ajudando nas dificuldades de saúde, até que seu filho morreu. E ele sozinho foi fazer o sepultamento, só com a ajuda de um africano local. Então, enquanto ele cavava o sepulcro do filho com as suas próprias mãos, certa hora ele caiu com o rosto no chão, num choro convulsivo e compulsivo. O africano, assustado, levantou seu rosto e viu que ele estava chorando. Saiu pela aldeia dizendo: o branco também chora como nós. E no domingo seguinte, a igreja que ele pregava estava cheia e as pessoas começaram a ouvir o evangelho e a se converter. E aquele médico, muitos anos depois, foi condecorado por aquele povo como um médico que abençoou toda aquela nação. Hoje há até uma estátua dele lá. Vai dar tudo certo. Sim, já deu tudo certo. Se o certo for, Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Se as coisas correrem dentro dos propósitos santos de Deus. Pode ser que ocorram coisas que eu não queira que aconteçam e que eu não as entenda imediatamente, mas lá na frente, certamente eu vou entender. Portanto, vai dar tudo certo se Deus fizer a sua santa vontade. Creia nisso, descanse nisso. Pai, dá tudo certo quando a nossa vida está nas tuas mãos. Dá tudo certo quando as coisas acontecem dentro do teu santo propósito. Ajuda-nos a crermos nisso, a descansarmos nisso. E mesmo quando nos acontecem coisas que a gente não entenda, que a gente entenda que o Senhor nos ama e que o Senhor tem bênçãos mesmo em situações difíceis. Ajuda-nos a crer, Senhor, que o Senhor tem propósitos bons e que o Senhor quer o nosso bem. E que muitas vezes o Senhor é capaz de uma circunstância ruim abençoar-nos lá na frente. Obrigado, Senhor, porque
as coisas dando como nós queremos ou não, nós somos do Senhor e o Senhor continuará cuidando de nós. Queremos crer nisso e descansar nisso. Muito obrigado, porque temos o Senhor conosco e o Senhor sabe o que fazer por nós, em nós e apesar de nós. Só pedimos, Senhor, abençoa-nos. Não merecemos, mas queremos muito a bênção do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tenha uma ótima semana.